Olá, eu sou Alcino Sá, cardiologista, e vamos discutir sobre as manifestações da COVID no sistema cardiovascular. A gente sabe que é uma doença de ampla manifestação e do músculo cardíaco pode levar à injúria miocárdica, com vários casos descritos de miocardite e também de Takotsubo. Do ponto de vista do cenário das síndromes coronarianas agudas, houve uma mudança no tratamento provocado especificamente pela COVID-19 e, mais recentemente, em pacientes mais graves, foram descritos vários eventos tromboembólicos que estão relacionados também com as complicações mais graves dessa doença. Especificamente relacionado com a hipertensão arterial, existe uma grande controvérsia se a hipertensão per si ela é um fator de risco isolado. Há uma carência de modelos fisiopatológicos que possam justificar por que um paciente hipertenso jovem, controlado, sem lesão de órgão-alvo e sem fatores de risco associados, esse paciente ele possa ser enquadrado em um grupo de risco para as complicações da COVID-19. O CDC, o Centro de Controle de Doenças americano, definiu que os grupos de risco são pacientes acima de 65 anos de idade, institucionalizados ou diabéticos, doentes renais dialíticos, obesos com índice de massa corpórea acima de 40, pacientes portadores de doenças cardiovasculares e doenças hepáticas. Portanto, a hipertensão, em alguns modelos, em alguns trabalhos, tem sugerido que a hipertensão ela também é um fator de risco, uma vez que nesse trabalho publicado no JAMA, mostrando que a hipertensão ela está relacionada a uma maior injúria miocárdica nos pacientes acometidos pela COVID, mas também diabéticos, portadores de coronariopatia e portadores de insuficiência cardíaca também está relacionado. E nesse trabalho mais recente, do The Lancet, sugerindo que a hipertensão ela é um fator de risco relacionado também com a mortalidade. Bom, existe essa discussão, então, essa carência de modelos clínicos e estudos robustos, e a Sociedade Europeia de Hipertensão resolveu se manifestar a respeito disso, descrevendo que existe uma clara evidência de que a hipertensão per si, ela esteja associada ou não com o aumento do risco de mortalidade pela COVID-19. Portanto, os casos devem ser individualizados, baseados na hipertensão, na presença de outras comorbidades e na idade de cada paciente. Uma outra discussão que se tem em relação ao tratamento da hipertensão arterial nesse contexto dessa pandemia pela Covid-19. A gente sabe há muito tempo que o vírus, para penetrar dentro da célula, ele utiliza a enzima conversora da angiotensina 2, a ECA2. E, teoricamente, medicamentos que pudessem aumentar a expressão da ECA2 na superfície da célula poderiam aumentar as complicações ou a gravidade da doença. E essas medicações a gente utiliza amplamente na cardiologia, que seriam os IECA e os BRAS. Portanto, houve uma grande discussão no começo se haveria um aumento da mortalidade ou das complicações provocadas pelo uso dessas medicações. Até o momento, não existe evidência nenhuma de que essas drogas possam levar a um aumento da mortalidade e de complicações, e existem, na verdade, estudos revelando o contrário, de que essas medicações poderiam diminuir as complicações pulmonares provocadas pelo vírus, uma vez que, à medida que o vírus ele penetra na célula, ele promove um mecanismo de downregulation e diminui a expressão da ECA2 na superfície da célula, especialmente no pulmão. Esse desequilíbrio e a diminuição da ECA2 na superfície das células dos alvéolos poderia levar a uma descompensação no sistema renina-angiotensina local, com um aumento de neutrófilos e levando a uma fibrose local. O uso de medicamentos que pudessem equilibrar o sistema renina-angiotensina local poderia então diminuir as complicações. E é o que se tem visto em modelos pré-clínicos, utilizando a ECA2 recombinante, em que há diminuição da fibrose local, e se tem trabalhos recentes em andamento com o uso da losartana tentando provar também essa teoria. De certo é que nós não temos nenhuma evidência de que essas medicações possam provocar algum tipo de malefício. E, portanto, todas as sociedades se reuniram, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Europeia de Cardiologia, American College, American Heart, e se manifestaram em relação ao uso e à manutenção dessa terapia no tratamento da hipertensão. Além, claro, de manutenção dessa terapia nos pacientes com insuficiência cardíaca. E, pelo contrário, a suspensão desses medicamentos poderia aumentar a ida dos pacientes aos pronto-socorros
e levando a uma exposição maior desses pacientes de forma desnecessária. Mais recentemente, a Sociedade Italiana de Cardiologia também se manifestou sendo favorável ao uso dessas medicações. Se existe realmente uma sociedade que sofreu proporcionalmente às complicações da infecção pela Covid-19 foram os italianos. E a Sociedade de Cardiologia da Itália se manifestou também mantendo o uso dessas medicações de forma contínua, já que não existe nenhuma evidência de que essas medicações possam causar algum tipo de malefício. Muito obrigado e até a próxima.